Então, boa noite a todos. Meu nome é Ulisses. A gente vai iniciar nossa aula aqui de comunicação sobre dor e doença para os pacientes de quiropraxia. Essa aula, ela está aberta e não só para profissionais da área da saúde, mas para pacientes e qualquer pessoa que seja interessada, tá? Então, nosso tema de hoje é comunicação sobre dor e doença para pacientes de quiropraxia. E por que de quiropraxia? Porque justamente a quiropraxia é a minha área de atuação principal já há mais de 20 anos, né? E eu entendo que muitas vezes o paciente que chega procurando a quiropraxia, ele vem com um viés, uma informação que muitas vezes, talvez num passado recente, seja adequada, mas hoje a gente já sabe que tem algumas coisas que não são otimamente adequadas, né? Em termos de informação. Então, nosso objetivo aqui é justamente estar falando sobre isso, tá? Onde a gente vai explicar as estratégias de comunicação, a gente vai entender melhor o que acontece em relação a essa questão. E vamos lá então, tá? Então já tem bastante gente aí, vai chegar mais gente, mas a gente segue em frente. Comunicação sobre dor e doença para pacientes de quiropraxia. Estou me apresentando rapidamente, para quem não me conhece, meu nome é Ulisses Gama, tá? Eu sou quiropraxista pioneiro, eu sou, na fisioterapia, eu sou especialista em quiropraxia pelo nosso conselho, pelo COFITO. Eu tenho especialização lato sensu também na fisioterapia manipulativa, tenho a certificação em subgrupos de coluna, TBC, formação no método Mackenzie, método Mulligan, sou proprietário da Quirofísio, quiropraxia e fisioterapia, e sou professor de quiropraxia desde 2003, tá? Então, essa é uma apresentação básica, rápida, sobre mim, e onde a gente vai já seguindo, então, nossa aula. Posicionamento, tá? Então, deixa eu explicar para vocês o que significa esse posicionamento. Posicionamento. Então, hoje eu sou um quiropraxista, eu sou fisioterapeuta, eu sou um fisioterapeuta especialista em quiropraxia pelo Conselho, sou professor de quiropraxia e hoje, diferente de algum tempo atrás foi diferente, mas hoje eu ensino a quiropraxia exclusivamente para fisioterapeutas, tá? Atendo em consultório, uno ao pensamento da fisioterapia e da quiropraxia, né? Converso com todas as linhas de quem fala quiropraxia, converso com o pessoal que não é fisioterapeuta, que pode ser graduado, pode ser o técnico, pode ser... O meu diálogo aqui ele é aberto com todos, tá? Não tem preconceito nenhum em relação às outras linhas de trabalho da quiropraxia. E a minha posição particular eu sou um quiropraxista, que é fisioterapeuta também, e que se dedica a ensinar a quiropraxia para fisioterapeutas. Em relação ao conflito de interesses, é que eu sou professor, eu dou aula de quiropraxia, então estou falando do tema que eu tenho uma segunda intenção, tanto de informar como de divulgar, né? A quiropraxia, como também os meus cursos, essa questão do conflito de interesses e posicionamento, tá? Então, vamos seguir, vamos ver nossa aula andar. Essa sequência de slides, a gente está passando para vocês com o que existe bem moderno em relação à dor, tá? E nos comentários a gente vai posicionar o pessoal que trabalha com a quiropraxia, com o viés da quiropraxia e com o viés que o paciente vem da quiropraxia, tá? Então, a gente vai seguir nossa sequência dos slides. Então, por que sentimos dor? Né? Em vários momentos da nossa história mesmo, né?
a gente teve percepção e entendimento de uma maneira diferente do que acontecia em relação à dor, né? Aí vem a informação, como nesse slide, né? Que a dor, ela pode ser boa, inclusive. Boa em que sentido? Ela pode estar nos protegendo de um mal maior, né? Sempre que a gente percebe que a gente tem alguma dor, algum desconforto, a gente vai prestar atenção nisso, ou seja, está soando um alarme, está chamando a sua atenção para alguma coisa. Então, é muito importante, principalmente para quem tem dor, ela entender que a dor, ela não é um mal em si, ela é um elemento e a gente vai usar ela, a gente vai interpretar ela de uma maneira específica, mas basicamente ela é feita para a nossa sobrevivência, tá certo? A dor é como um alarme interno que nos alerta de um perigo no corpo, né? Isso acho que é muito claro para todo mundo, isso é muito importante. E isso tudo é um viés, é uma interpretação que a gente tem que dar para a questão da dor. Porque senão a gente só vai se queixar da dor e não vai entender o propósito maior dela, que é nos manter vivos, né? A dor permite, então, que quando você for mordido, for atacado por um cachorro, você reagir, né? Eu sei que é básico, mas a proposta da palestra da nossa aula é essa mesmo, né? A gente começar da base e ir aprofundando. Mas a gente tem que evidenciar mesmo o que é evidente, né? Então, uma mordida de um cachorro nos faz reagir a ele e tomar as atitudes adequadas para essa questão. Ou quando a calça está pegando fogo, aí o pessoal entra com piadinha, né? Mas é verdade também, né? Você imagina você tá pegando fogo e você não perceber a dor. Então, a função da dor é nos manter vivos, nos manter íntegros em relação a vários fatores, tá? A dor é boa desde que motive você a se manter seguro, né? Uma martelada na mão, né? Toda questão, toda avaria que possa acontecer no seu corpo, a dor ela está te alertando para isso, te mantendo atento e preservado em relação a isso, né? E olha só que interessante essa forma de ver isso. Então, a dor, ela é um sistema dentro do nosso organismo. Então, a gente tem um sistema para gerenciar, para absorver, para a questão da dor, tá? Ele é um sistema dentre outros sistemas. Veja bem, a gente tem um sistema digestivo, por exemplo, que a função dele é processar o alimento e transformar em energia no nosso organismo. Então, ela vai pegar a questão do alimento e transformar para que a gente tenha energia para fazer tudo. E a dor é um desses sistemas. Você também tem um sistema de dor, né? São os nervos que alertam sobre problemas em nosso corpo. Então, a gente tem que mudar o nosso olhar em relação à dor. É isso. O sistema nervoso, ele está aí para nos manter vivo. Ele é um sistema em si, um sistema completo em si. E assim como outros sistemas, a gente pode ter problemas nesse sistema, né? Como aí no nosso exemplo do sistema digestório, né? A gente, quem que não teve um piriri aí, né? E a gente tem que entender que em alguns momentos da nossa vida isso pode acontecer também com o sistema nervoso. E veja bem, o sistema nervoso é o sistema que percebe a dor. Já pensando na quiropraxia, um dos objetivos da quiropraxia, que é quando você aprende, quando a gente aplica a quiropraxia, é identificar interferências mecânicas que podem estar justamente interferindo nesse sistema nervoso, tá? Então, de alguma maneira bastante sutil, a gente também está melhorando, aprimorando a questão do feedback desse organismo para essas percepções, embora isso seja muito mais amplo do que essa explicação simplista
que a quiropraxia dá. Realmente é uma explicação simplista. Tá? E a gente, como nosso assunto é dor, a gente vai entender quando, em alguns momentos, que o sistema de dor também funciona de uma maneira não ótima, né? De uma maneira errática. E aí ele vai estar dando uma informação errada, seja para mais, seja para menos. A gente não pode se esquecer disso. A gente pode ter uma falha para um alarme a mais ou a menos, tá? Isso sempre tem em mente isso. Então ele pode funcionar mal produzindo bastante dor em excesso, né? Mas tem os casos de algumas crianças, todo mundo já pode ter ouvido falar, né? De crianças que nascem com a impossibilidade de percepção de dor. Ou seja, é uma falha no sistema que percebe a dor qual é a cruz? Cada um carrega uma cruz, né? A pessoa que tem um excesso de dor tem uma percepção maior da dor. E qual o problema dessa pessoa que não percebe dor? Acidente direto, né? Fratura sem a percepção da fratura, né? Então, também são casos drásticos, né? Isso tudo para a gente colocar o contexto da percepção do sistema de dor e da percepção de dor. E aí a gente pode pensar, pô, o cara não tem dor nenhuma, é uma vida incrível. E não é, né? A gente já sabe que não é, né? Porque elas são incapazes de perceber situações perigosas que podem colocar, inclusive, a vida dela em risco, né? Mas se você imagina uma criança que tem fratura sem a percepção dessa fratura, é horrível, é horrível. E o tratamento vai ser o mesmo, vai ter que imobilizar essas coisas assim, tá certo? E elas podem ter acidentes fatais de uma maneira precoce. O sistema de dor também pode funcionar mal de uma maneira diferente, né? Produzindo muita dor. O que acontece é que as coisas devem simplesmente doer pouco, né? Como um carinho, um beliscão na bochecha. E, às vezes, simples toques, né? Doem demais, né? Como um toque de carinho, a pessoa pode se sentir agredida. Tem casos que não é exatamente o nosso trabalho clínico, né, na quiropraxia ou na fisioterapia ortopédica, mas você tem casos da questão neurológica, que a pessoa tem a alodinia, que ela não suporta nem o vento, não suporta o toque da roupa. Qualquer contato, ele já vai ser agressivo, mas aí é uma alteração mais drástica, né, do sistema nervoso central, decorrente de um AVE, de um AVC, tá? E muitas vezes um movimento normal também pode gerar dor e desconforto. Ou mesmo uma dor espontânea, do nada a pessoa tem dor, tá? E aí você deve estar se remetendo a alguns casos que você já viu, que você conhece, que a pessoa tem uma dor constante, espontânea, sem nenhuma atuação que possa estar provocando isso, né? O que realmente provoca essa dor excessiva, né? Por muito tempo a gente já ouviu falar, né, que essa é uma dor psicológica, né? Eu acho que talvez esse termo dor psicológica é a coisa mais cruel que a gente possa fazer com um paciente, porque toda dor é dor mesmo, né? Não existe uma dor. Existe a dor emocional, sim, essa questão do estresse emocional a gente vai ver, ele pode estar influenciando na dor, mas toda dor é real, não existe uma dor irreal, né? Se a gente não descobriu a origem da dor, é incompetência nossa mesmo, né? Mas toda dor é real. E muitas vezes essa dor em excesso, né, que é um caso bastante preocupante, que é um caso onde a pessoa vai procurar o auxílio de um quiropraxista, de um fisioterapeuta ou de um médico mesmo, né? Ela é muitas vezes causada porque o nervo
os nervos que percebem a dor, eles estão hiperexcitados, hipersensíveis, né? E a gente vai entender de uma maneira simples por que isso acontece, né? O que acontece nesses casos. Os nervos que produzem a dor são células vivas, né? Então, a gente eles produzem, eles precisam de elementos para condução neurológica, eles estão vivos e eles estão respondendo a informações ou inputs descendentes ou ascendentes. E como seres vivos, essas células nervosas podem mudar fisicamente. Então, existe a possibilidade de uma mudança estrutural também nesses nervos, né? Ficando mais sensíveis e reativos de uma maneira errônea, né? Ou seja, um estímulo baixo, ele pode dar uma reação, uma hiperreação, uma reação exagerada. Se cair uma bola de boliche no pé, acho que não vai ter uma pessoa que vai ficar passiva a isso, né? Porque realmente é pesada, é um estímulo, é um esmagamento de tecido mole, a gente tem os nociceptores que vai dar uma informação adequada. Mas e quando essa sensibilidade se dá com uma leve bola de ping-pong ou um leve toque, tá? Então, isso realmente é um problema que a gente tem que buscar uma solução para isso, né? A hipersensibilidade é algo físico, observável e mensurável. Então, aí a gente vai fazer uma paradinha com os colegas, né? Que é muito importante a gente nunca fazer pouco, né, da queixa de dor do paciente, tá? Isso é importantíssimo. Por mais que a gente não esteja alcançando o fator causal, mas se a pessoa tem a dor, é uma dor real. Então, ela é física, observável e mensurável. Então, a gente tem que partir desse ponto. Se você vai conseguir influenciá-la com as suas ferramentas, né? Que na quiropraxia, na fisioterapia, a gente tem a terapia manual, a gente tem os exercícios e a gente tem, olha só, isso que a gente está falando aqui, a educação, a consciência em dor, a gente vai ver mais para frente nos slides, só isso também vai amenizar a dor, a partir do momento que a pessoa toma consciência do que está acontecendo, tá certo? É muito importante uma coisa, aí uma coisa que não é uma dica, mas é uma coisa que eu faço regularmente no consultório, e se você que também atende paciente que vem com dor, a partir do momento que você percebeu realmente que não existe uma bandeira vermelha, a bandeira vermelha é uma coisa mais grave, é uma coisa que existe uma contraindicação a alguns procedimentos, né? A partir do momento que você identificar que não existe essa bandeira vermelha, é muito, mas muito importante você comunicar para o seu paciente. Porque qualquer um com dor, e veja bem, eu digo até a gente, quando a gente está com dor, a gente não é capaz de fazer uma avaliação clara, né, do nosso estado. A gente sempre vai depender de um colega, de um profissional para fazer esse entendimento. Mas é muito importante para o paciente que chega, você comunicar, você informar, a partir do momento que você tem essa clareza, né, que o caso dele não é grave. Só essa informação você já tira um caminhão das costas do paciente. Porque porque a gente, quando está com dor, quando está doente, a gente fica emocionalmente envolvido com o fato. Isso significa o quê? Que a gente perde a nossa clareza, né? Então, uma pessoa com muita dor, a pessoa está relacionada com o quê? Eu vou morrer, eu vou perder minha perna, eu vou perder meu braço, minhas costas vai quebrar,
minha coluna vai quebrar. Então, a partir do momento que você tem essa percepção de uma boa avaliação que você fez, né? Ou mesmo de exames complementares, que não existe nada de grave lá, você tem que informar o paciente que ele está passando, sim, numa situação difícil, mas que não é grave. Olha só como a gente vai confundir nesses momentos, né? A gente confunde uma dor agressiva, limitante, que impede a pessoa de trabalhar, com uma coisa grave, com risco de vida. Então, a hora que você traz a luz para o paciente nesse momento, imediatamente a gente vai ver nos próximos slides, você já vai auxiliar uma inibição descendente da dor, porque o medo, né, ele favorece uma facilitação descendente da dor. Então, resumindo aqui aos colegas, né, que trabalham na área da saúde. Então, você tem a ferramenta, a terapia manual, o exercício e a informação. E essa aula eu quero acrescentar um pouquinho mais no que você já conhece, no que você já sabe, a gente conversar com o olhar da quiropraxia em relação a isso, exatamente isso. Então, você informar o seu paciente que o momento que ele está passando é difícil, é dolorido, mas não é grave, talvez é o melhor momento dessa consulta aí, tá? A gente vai no final dos slides, o pessoal está querendo falar, a gente conversa um pouquinho, tá bom, gente? Mas eu vou seguir nos slides, daqui a pouco a gente volta para conversar. Então, a dor excessiva não está na cabeça do paciente, gente, né? Muitas vezes, quem que nunca pensou isso, né? Eu acho que eu também já pensei isso, né? Mas não é uma coisa, não é uma loucura, não é uma questão que está na cabeça do paciente. Isso é real, né? Então, a dor excessiva significa que os nervos tornaram-se sensíveis, né? Se acendendo muito facilmente. Aí a gente tem que prestar uma outra questão sobre isso, né? A gente está falando de um nervo hipersensível que está dando um sinal diferente. Você que trabalha com terapia manual, né? É importantíssimo você ter a capacidade de identificar uma possível lesão tecidual, né? O que significa essa lesão tecidual? A gente que trabalha com ajustes, né, de alta velocidade, com a manipulação articular, o nosso fio de navalha é saber se realmente existe um machucado no tecido ou não. Isso porque manipular é o mais simples. O mais difícil é você saber quando não manipular. Isso é a parte principal de um bom profissional, porque se você fizer um ajuste num momento errado, numa possível lesão tecidual, você pode agravar aquele momento do paciente, tá? Então, existe a dor crônica, né, que é essa alteração dos nervos, mas você precisa identificar também, né, na questão realmente uma inflamação local, quando não mexer no local. E para quem trabalha com quiropraxia, isso sabe bem, que você muitas vezes você nem precisa mexer no local para você criar uma situação favorável para aquele organismo responder e melhorar, né? Diminuir o processo inflamatório. Então, a nossa estratégia, você que trabalha com quiropraxia, você não vai mexer no local da inflamação alta, né? Existem ferramentas para a gente entender de uma maneira subjetiva para saber isso, tá? E essas ferramentas, o objetivo dessas ferramentas, na verdade, é supor se existe uma lesão tecidual ou não. E não interessa para quem faz a quiropraxia, não interessa se tem ou não tem. Na suspeita de ter uma lesão tecidual,
você já não mexe e pronto, tá? Você tem as estratégias de mexer acima e abaixo, distante, para você melhorar o paciente. Então, na dúvida, numa suspeita de uma lesão tecidual, você não mexe, tá? Mas voltando aos slides, a gente está falando de um sistema nervoso que não tem uma lesão tecidual ou já teve, só que ele está ascendendo, ele está forte, mantendo uma informação excessiva, ok? Só um adendo, como o nosso objetivo aqui é todo mundo, mas em especial ao profissional que trabalha com quiropraxia também, tá? Vamos lá. E por que o corpo faz, né, os nervos mais sensíveis? Que reação adversa, que reação estranha é essa? Qual o motivo dessas coisas acontecerem? Né? Depois de uma lesão ou uma doença, né, o corpo quer proteger a área do problema para ajudar a cura. Veja bem, o cachorro que se machucou, ele fica quietinho no canto, né? Ele sabe obedecer essa mensagem do corpo. E é mais ou menos isso que a gente acontece. Quando a gente se machuca, a gente evita usar a região, né? Isso é natural, isso é bom, isso é ótimo, na verdade. É o corpo dando a informação para você, e você não é apenas a sua razão, você é o corpo todo. A gente tem que entender que a nossa racionalidade, a nossa razão é uma parte do nosso ser, né? E que muitas vezes desobedece, né, a sensação, aí que lasca tudo. Essa informação é importante para que você mantenha, para você se recupere o mais rápido possível, né? E aí o corpo, então, e como isso acontece? O corpo libera substâncias químicas que se tornam os nervos mais sensíveis, né? Ele faz uma facilitação descendente, com o propósito de preservar a sua vida, preservar a sua integridade e acelerar a sua recuperação. Tornando que a dor venha com mais facilidade, fazendo você tomar mais cuidado com aquela determinada parte do corpo. Ou seja, ele provoca, através de uma reação química, uma facilitação descendente. E isso é positivo, pessoal. Isso é positivo, né? Isso é o corpo se preservando, né? É uma reação normal, né? Enquanto não aquele tecido, aquele possível tecido machucado não se recupera, tá? Que tecido? Por exemplo, na coluna vertebral, o que mais acontece é uma lesão no disco, né? Se você tem uma lesão no disco, você tem uma reação química para restaurar aquele machucado. Isso independente se é protusão, se é extrusão, independente do nome que se dê. A gente está falando de uma possível lesão, de um possível machucado local, né? Existe uma reação química local que o organismo está informando essa dor para você proteger a região. Uma orientação adequada. E veja bem, não é porque você tem dor que você vai ficar de cama parado, tá? E agora também é para falar para os colegas, mas principalmente para quem é paciente, é isso. É importantíssimo você entender que mesmo com muita dor, se você ficar estritamente na cama, sem se movimentar, o seu quadro vai ser pior, ou seja, a dor vai ser maior do que se você, mesmo com dor, levantar, der uma voltinha no seu quarto, tá? Isso você vai estimular a uma percepção melhor de diminuição da dor. Você vai fazer uma estimulação para que o seu organismo perceba menos dor, tá? Então, se você ficar só de cama, inativo, imóvel, isso não é bom para você e faz parte de quem é profissional da área da saúde, da fisioterapia, da quiropraxia, dar essa orientação. Então, se a gente está falando em comunicação da dor, a gente tem que comunicar também isso. Então, o êxtase absoluto, né? Não se mova, não havendo um problema mais grave, uma fratura ou qualquer coisa desse tipo, não é a melhor recomendação, tá? Então, essa hipersensibilização do sistema nervoso é uma reação normal para proteger enquanto o organismo não se cura completamente.
Essa hipersensibilidade protetora, né, ela é para durar o tempo de recuperação de uma lesão. O tempo de recuperação de um tecido, tá certo? Quando a primeira cicatrização do colágeno, por exemplo, a gente pensando na coluna intervertebral, a primeira cicatrização mais superficial, que forma a casquinha, ela se dá em até 3 semanas, a partir do momento que você entra com uma intervenção corretiva das hipomobilidades, né? Então, em 3 semanas, essa dor já é para diminuir bastante e o corpo vai se adaptar, né? Então, é para durar algumas semanas. E depois sumir completamente. Essa hipersensibilidade do sistema nervoso protegeu, cumpriu a sua função e some. Mas, às vezes, né, o sistema pode dar errado, né? O jabuti pode capotar, né? Às vezes, né, essa hipersensibilidade pode durar muito mais do que realmente deveria. Essa sensibilidade pode ocorrer não só na área lesionada, mas em outras partes do corpo também. Então, isso pode contaminar outras regiões, tá? Então, vamos pensar, o sistema nervoso que a gente já falou aqui é o sistema de percepção de dor, né? Uma parte do sistema nervoso, né? Ela tem a função de perceber a dor, ele se hiperativou, não desativou, e ele pode, inclusive, contaminar outras áreas, viu? Aí a boa notícia, né? Que eles podem voltar ao normal, na verdade, né? Voltar ao normal. Então, ele pode estar hipersensível, mas ele pode voltar ao normal também. Enquanto médicos são especialistas em diagnosticar e tratar lesões ou doenças, né? Você é capaz de gerenciar, de administrar essa sensibilidade, tá certo? Eu realmente recomendo, né, com o auxílio de um profissional, no caso, eu sou quiropraxista, sou fisioterapeuta, e isso a gente consegue acelerar esse processo, não só com as ferramentas que a gente tem da terapia manual ao exercício, como essa orientação específica que você, se você é paciente, você já está tendo aqui, você está entendendo o caso, né? Porque uma coisa que acontece muito nas redes sociais, não sei se é que a gente acaba nas redes sociais vivendo sempre numa bolha dos nossos relacionamentos, dos nossos interesses, né? Mas principalmente o fisioterapeuta, eu sei que já ouviu isso várias vezes, eu não sei se os pacientes, né, que estão aí, que nas redes sociais veem isso, porque muita gente fala que você não deve repousar na dor, ou seja, deve se movimentar como a gente comentou aqui, né? Só que eu vejo uma falha muito grande nessa informação, né? Então, muitas vezes a pessoa pode ouvir essa informação e interpretar, então eu estou com dor, beleza, não é para repousar, então eu vou me cansar, eu vou caminhar 5 quilômetros, 10 quilômetros com dor. E isso está errado, isso está errado. Você tem que entender que você nunca deve fazer uma atividade que agrave o seu sintoma. Tá? Se você está com dor, independente do que realmente esteja acontecendo, você nunca deve usar uma atividade que agrave, né? Isso o profissional da fisioterapia, da quiropraxia, vai te dar essa orientação de uma maneira adequada, porque você não pode ter uma atividade, uma função, um movimento que te agrave. Você tem que sim se movimentar de uma maneira atenta para sim se movimentar e nunca agravar, tá? Então você não precisa se cansar movimentando com dor. Você precisa simplesmente movimentar, tá? Então fiquem muito atentos a essas informações que muitas vezes dá uma confusão danada, pelo menos na minha percepção.
E o que segue uma analogia, né, para pensar sobre o tratamento da dor persistente. Então, aí a gente já está falando, né, de uma dor que não existe mais uma lógica em relação a uma lesão tecidual. Então, a gente já está falando de um caso que o sistema nervoso ficou hipersensível e ele está dando uma informação exagerada além do tempo necessário que ele teve a função ótima de nos avisar e nos preservar da dor dessa região, tá? Então, a gente pode comparar com o alarme de incêndio, né? A dor ao alarme de incêndio, né? Que soa durante o incêndio, né? Para te avisar o que está acontecendo. Mas o som ele pode ser alto, desagradável, ou seja, ele pode ser até um pouco exagerado, né? Mas a função dele é preservar a sua vida, preservar a sua integridade física, tá? E o que aconteceria se esse alarme tivesse desregulado e hipersensível? É a correlação que a gente está fazendo em relação à dor persistente, tá? Então, é um alarme que está desregulado. Ele pode se incendiar, ele pode ser ativado, né? Ele pode alertar o incêndio com uma simples vela, e que iria ligar de uma maneira muito frequente em horas inadequadas, momentos inadequados, atrapalhando a qualidade de vida dessa pessoa, tá? Pode interromper a festa de aniversário, pode um jantar romântico, isso pode estar te atrapalhando, e de uma maneira errática, errônea, né? Porque já não existe mais o motivo daquela hipersensibilidade, né? E aí essa hipersensibilidade, ela soa de maneira aleatória, até mesmo sem ter motivos, né? No caso em relação ao incêndio, sem nenhuma fumaça, ele dispara. E como o alarme é mais sensível, os nervos do corpo, eles ficam hipersensíveis, né? E acusam de uma maneira muito mais frequente e excessiva do que seria o normal. E o que você pode fazer, né? Caso esse alarme, esse anúncio da dor não pare? Se a gente for relativizar com o incêndio, chamar o bombeiro, né? Ele vai, se tiver realmente um incêndio, ele vai apagar o incêndio, ou seja, se teve uma lesão, o seu organismo vai estar se recuperando da dor. Mas se não houver o incêndio, não houver o fogo, né? E o alarme estiver tocando, né? O que fazer em relação a isso? Simplesmente o bombeiro ia te dizer, né? Que não existe fogo nenhum e o alarme está com problema e você precisa consertar o seu alarme, né? E como que a gente vai conseguir interferir, né? No slide a gente está mostrando que você pode auxiliar nessa modulação dessa dor, né? Você ativamente como paciente, nós como profissionais da saúde, com certeza, temos ferramentas para acelerar esse processo, né? Para regular, ajustar essa percepção de dor, né? O tratamento da dor persistente, que não seria a questão do processo inflamatório. Então, é uma dor que está com o sistema nervoso alterado mesmo, né? E aí vai ser semelhante ao reparo justamente dessa percepção da dor. A estratégia principal é ajudar os nervos, né, a se tornarem menos sensíveis. Vamos falar, então, quais são as informações erráticas, erradas, errôneas, que nos faz aumentar essa facilitação descendente e entender o que pode provocar a inibição descendente. Descendente é quando vem do CPU aqui de cima, que age pelo corpo, né? Então, a gente com estratégias de informação, de conhecimento, de entendimento,
A gente pode sim influenciar isso. Você, tanto como paciente sozinho, entendendo isso, entendendo o que a gente vai falar aqui, tá? Mas como a gente, como profissionais, também passando essas informações. Então, quando se trata de dor, a gente falar de cérebro, né? Se a dor está no seu cérebro, tem gente que rejeita demais essa percepção. Porque é extremamente desconfortável. Porque muitos anos os profissionais, não só os médicos, os profissionais da saúde, né? Eu posso até me incluir nisso, faz mais de 20 anos que eu trabalho aí com a quiropraxia, eu não tinha as informações que a gente tem hoje. Então, com certeza, eu já cometi erros, né? Erros em termos de comunicação, o que hoje a gente chama de nocebo, né? Então, placebo, acho que placebo é um nome, uma informação mais comum aí, que todo mundo já ouviu falar. O placebo é aquela mentira que cura. A pessoa toma uma pílula de farinha, achando que é um remédio que vai curar, e simplesmente ela melhora, né? E o nocebo? O que é o nocebo? O nocebo é o paciente que vem, ou o profissional que passa para o paciente uma informação errada que prejudica, tá? Com certeza, todos nós já fizemos isso e por isso a gente vai estudando, se lapidando para minimizar isso, né? Não só minimizar essa informação errática, mas para tentar desconstruir essa informação que já vem impregnada na cabeça, muitas vezes da gente, mas do paciente também, para a gente entender o quanto essa informação clara em relação a mentiras, a gente pode falar que é mentiras, né? Pode atrapalhar a evolução desse paciente ou acelerar a melhora desse paciente, tá? Então, a gente achava, há alguns anos atrás, que a dor ou era do corpo física ou era psicológica, né? E aí, o adendo que a gente vai se aprofundar nisso, você tem que prestar atenção já que, independente de onde dói, a percepção da dor é sempre no cérebro. A gente tem um engrama motor, uma representação do nosso corpo todo aqui dentro. E é aqui dentro que você vai perceber a dor, seja ela real, de um tecido real, seja por uma hiperativação do sistema nervoso, mas a dor, ela está no cérebro. Olha só que coisa. Se você torcer o pé, teu pé está inchado, né? A tua dor, você percebe a dor por causa do cérebro. Então, é isso que a gente vai chegar, né? Então, o médico descobriu, né? Sua dor, você está apenas imaginando que você tenha dor porque você é louco? Não, não é isso, tá? Então, não é a dor que a gente percebe no cérebro, não significa que é uma dor psicológica, tá? Não significa isso. Porque muitas vezes você vai num profissional, ele faz todos os exames, não identifica nada e não sabe dar um diagnóstico, tá certo? A capacidade desse diagnóstico de achar tudo, realmente ele é extremamente complexo, né? E cada profissão, cada profissional tem as suas ferramentas específicas, tá? É muito bom quando nos exames, né? Porque principalmente para os pacientes entenderem e para os colegas também, né? Um exame de imagem, seja raio-x, tomografia ou ressonância, ele é muito importante para a gente saber quando existe uma contraindicação ao nosso tratamento e, identificando alguma coisa mais grave, encaminhar para o profissional competente para fazer essa abordagem, esse tratamento, né? Mas existem muitas coisas que aí cada modelo de trabalho, veja bem, um modelo significa o quê? O que significa um modelo de trabalho? A gente tem hoje a ciência querendo nos mostrar, nos demonstrar
o que realmente acontece em relação à dor, em relação ao tratamento, tá certo? Só que assim, para vocês imaginarem, dentro desse paradigma da ciência, que é fantástico, a ciência nos traz informações certas, 90% das dores lombares, por exemplo, não tem uma causa definida. É isso mesmo. A estatística é essa. 90% das dores que tem na lombar não tem uma causa definida. Isso é o que a ciência nos traz. O que os modelos de tratamento nos traz? Cada modelo tem uma linha de raciocínio clínico, tá? A gente tem maneiras, formas de avaliar e tomar a decisão de quando abordar, do que abordar em cada modelo, tá? Então, dentro do modelo da quiropraxia, por exemplo, eu uso, tem quiropraxistas que não usam esse modelo, mas eu uso o modelo da subluxação vertebral, né? Que ela tem como principal componente uma alteração na sua movimentação normal, na sua dinâmica. Sempre que houver uma região com menos movimento, com pouco movimento, isso pode estar gerando um movimento excessivo numa outra região, né? E muitas vezes esse movimento excessivo vai causar o estresse em algum tecido, seja ele cápsula, nervo, músculo, seja o que for. Então, sempre que você tiver uma região pouco móvel, você vai ter uma hipermóvel que pode estar gerando essas dores. A percepção dessas alterações de movimento, ele é próprio do profissional que está capacitado a essa avaliação. Essa avaliação ela é bem específica. Só que ela não é científica, tá? É um modelo que muitas vezes o pessoal discorda, mas a questão principal é a seguinte: todos os modelos de tratamento, nenhum deles está 100% de acordo com a ciência, mas muitas vezes eles são muito úteis. Eles são úteis em termos de um raciocínio clínico e uma tomada de decisão de tratamento, certo? Então, cada profissional, cada especialidade, cada ferramenta que o paciente ou o profissional tem, ele vai tomar um raciocínio clínico diferente. Mas se essa ferramenta que você tem, você está gerando benefícios, é isso que importa. Então, os nossos modelos todos são falhos, mas muitos são muito úteis, extremamente úteis para a gente tomar a decisão. Para quê? Para auxiliar o nosso paciente, para diminuir a dor dele, para melhorar a função, que é isso que todo mundo quer, tá certo? Então, você tem que entender que muitas vezes os exames de imagem, que para a gente a função dele é entender se existe uma contraindicação ao nosso tratamento, eles realmente não vão mostrar nada. Tá? E ainda assim, dentro do modelo, por exemplo, o modelo da quiropraxia, que é o nosso tema, a gente se identifica, porque a subluxação dentro da escola que eu venho, do modelo que eu ensino, não é percebida num exame de imagem. Não é percebida. Da forma que eu trabalho, existem outras linhas, outras escolas de quiropraxia. Mas da escola que eu venho, o raio-x, né, a radiografia, os outros exames, eles não demonstram a região que a gente precisa tratar. Precisa de uma avaliação clínica específica para mim poder tomar a decisão do que mexer, do que não mexer, tá? Então, só ficar atento a isso. E você, paciente, muitas vezes você não tem nada no exame, tem dor. E o contrário também é verdade. A gente vai ver nos slides seguintes aqui, tá? Então, muitas vezes, esses pacientes que não se encontravam nada em relação a estruturas dentro dos exames de imagem eram aconselhados a ir no psicólogo, né? Não que não possa ir, mas muitas vezes não é por aí que vai resolver essa questão. Alguma sim? Claro que sim. O psicólogo, ele é o profissional na verdade, ele é especialista nessa palestra que eu estou dando para você, nessa aula que a gente está fazendo agora, ele é especialista em vieses muito mais profundos do que a gente é. A gente está dando uma informação superficial que muitas vezes é suficiente para atender a nossa demanda. Mas quando a gente não dá conta, a gente tem que sim trabalhar de uma maneira
interprofissional e encaminhar esse paciente para um profissional habilitado com profundidade nessas questões psicoemocionais, influenciando a questão somática, influenciando o corpo, tá? Então, muitas vezes, a linha de trabalho era que a gente descobriu, o médico, mesmo o fisioterapeuta, né, descobriu o problema e a dor era física, né? E a dor física precisa de um tratamento físico. E isso realmente ocorre. E veja bem, o adendo que a gente faz aí é que a gente tem sim como estimular, fazer um efeito eferente, ou seja, do corpo para o sistema nervoso, através das ferramentas da terapia manual e dos exercícios, certo? Essa eles chamam de down top. É um estímulo que a gente faz no corpo, mudando a percepção lá em cima no CPU, no sistema nervoso central, para justamente reformular e mudar a percepção da dor. Então, o nosso trabalho na fisioterapia, na quiropraxia, ela tem como uma função tratar problemas mecânicos, físicos, sim, e também de lambuja, estimular a percepção da dor do sistema nervoso central, porque a gente está fazendo um estímulo down top, né, do corpo para o cérebro, tá certo? Então, a função nossa na fisioterapia, na quiropraxia, não é somente mecânica, é principalmente mecânica, sim, né, no tratamento físico, mas a gente não tem só esse estímulo, tá? E aí, quando se fala, né, de uma dor que você percebe no cérebro, então eu estou imaginando minha dor, né, as questões muitas vezes, né, se eu não tenho nada nas costas, isso é só coisa da minha cabeça? Não, não é assim, gente, não é assim. E como eu falei para vocês, isso é uma afirmativa cruel para o nosso paciente. Jamais a gente vai andar nessa direção, né? A ideia da dor psicológica ou física é falsa, né? E esse é um paradigma que já caiu, tá? Então, olha só que interessante. A ciência mostra que tem dois componentes envolvidos, principalmente os sinais sensoriais, né? E nervos, que realmente são os elementos físicos de percepção, mas uma complexa análise e interpretação cerebral. Pode ser os fatores psicológicos, mas veja bem, existe um impulso neurológico da dor, sim, que chega até aqui. Mas aqui ela é processada. Olha só que coisa incrível. Eu realmente fiquei muito feliz de conhecer essa outra visão. Então, existe uma interpretação em relação à dor, tá? Então, sempre que a gente detecta um perigo, né, o cérebro é alertado. Mas esse alerta não é exatamente como um sino que toca e pronto, você já sabe. Existe, olha, um processo em relação a essa informação, né? E passa um tempo analisando isso. E aí, o nosso sistema emocional, nosso sistema límbico vai estar influenciando essa interpretação, essa análise e o resultado dessa interpretação. E o que eu estou falando do resultado da interpretação? Se eu sinto mais ou menos dor, tá? Então, existe um processo, a informação chega no cérebro, no CPU, e é processada, né? Então, são vários os fatores que nos faz interpretar essa dor como muita, pouca, nenhuma, né? Tem várias condições que nos levam a essa interpretação. E mesmo uma dor física, né? O cérebro ele pode anular essa percepção de dor ou exagerar, né? Dentro desse processo que ele tem. Tá? É uma ideia estranha? Mas é verdade, é real, tá?
Então, por muito tempo, a gente achava que o cérebro criava simplesmente a sensação de dor, né? E isso foi descoberto recentemente com os exames de imagem, né? As ressonâncias dinâmicas, né? Onde percebe em tempo real as alterações que acontecem no sistema nervoso central, né? Então, agora a gente sabe que o cérebro desempenha um papel muito importante na condição da dor. É isso que a gente está falando aqui. Mesmo quando é uma dor, uma lesão física ou doença. E veja bem que situação a gente está. Independente do estímulo, o nosso cérebro ele processa e ele dá um resultado diferente, para mais ou para menos. Para mais ou para menos. E vocês vão perceber nos slides que tem coisas que aconteceram com você e a gente vai estar entendendo. A gente porque eu também, para mim, tudo isso é muito novo, eu estou gostando demais de entender para poder dar uma orientação mais clara para os pacientes e para mim entender para mim mesmo, né? Então, assim, o tratamento da dor precisa tratar também o papel, o pensamento dessa interpretação no cérebro da dor, né? E a dor é estranha mesmo, né, em relação a isso. Porque pequenas lesões, como a mordida de um bebê, ela é dolorida, né? Bebê, às vezes, o cachorro também, você pega aqueles cachorros novinhos que vêm mordiscar a gente, dói demais, né? Mas muitas vezes uma grande lesão, como uma mordida de um bicho desse aí, um tubarão, muitas vezes ela não é fator de provocador. Mas como isso é possível, né? Aí a gente tem um evento que aconteceu em 2003 com a Bethany Hamilton, né, que ela estava surfando e ela foi atacada por um tubarão de 5 metros. Vocês imaginam essa situação? Deve ser uma coisa realmente terrível, né? E numa entrevista que ela deu, ela disse que ela não sentiu nenhuma dor. O tubarão levou o braço dela e ela não sentiu dor, né? Isso é uma coisa realmente incrível que talvez em algum momento da nossa vida, eu não tive muitos não, mas a gente percebe que em algum momento, num esforço maior, numa prática esportiva, ou numa situação de emergência, realmente você não percebe o que aconteceu, né? Isso, todo mundo já deve ter passado por uma situação, mas essa daí, igual a essa, não, né? Essa é realmente extrema e impressionante. Então, como que pode, né, o nosso cérebro interpretar que a mordida de um bebê, ela dói, mas a do tubarão não? Quais os fatores do processo dessa questão, dessa percepção, né? O cérebro, ele pode liberar produtos químicos que afetam a dor, para mais ou para menos, tá? Então, existe uma questão de uma produção bioquímica do cérebro que vai influenciar isso, né? Para reduzir a dor, ele produz determinados produtos químicos, né? Com mensagens nervosas na área lesionada. Pisar numa taxinha, né? Dói demais. Eu já pisei, isso dói mesmo. Você sai pulando quando não cai no chão de dor. Mas se você estivesse fugindo do leão e pisasse numa taxinha, o que ia acontecer? Você não ia nem perceber, né? Ia ser totalmente insignificante o estímulo doloroso de uma taxinha no seu pé com a preservação da sua vida com um leão atrás de você. Durante a emergência, né, o cérebro precisa se concentrar na sobrevivência e não se incomodar com um pequeno furo no seu pé. Então, ele tem que dar conta dessa interpretação. E ele simplesmente ativa o sistema de redução de dor interna. É automático para a nossa sobrevivência isso acontecer, tá? E os produtos químicos do cérebro desligam as mensagens nervosas da dor relacionada com o seu pé. Então, isso vai acontecer de uma maneira top-down, ou seja, produzido lá, e a percepção da dor na região
periférica você não tem, né? Isso vai ajudar você a escapar de uma situação de emergência. O sistema de alívio de dor interna, ele tem o nome de inibição descendente. Então, a gente já falou para vocês que o sistema que percebe a dor é um sistema como outro qualquer, e ele tem uma possibilidade de uma inibição descendente. Mudou aqui, você não sente dor lá, por uma questão química, né? Ela é estranha ou mágica, né? Mas é simples, é uma questão bioquímica mesmo, né? Então, são produzidos as questões na medula, no cérebro, né? Que para você não perceber a dor, você não sentir mais a dor, né? Essas regiões ativam a inibição descendente e liberam aqueles maravilhosos produtos químicos que reduzem a sua dor. Essa inibição descendente é ativada pelo cérebro e produzido, né, em todo o seu corpo. Na medula espinhal, né, traz essas informações e a percepção do resto do corpo acontece, a diminuição da percepção da dor no resto do corpo acontece. Tá? Esses produtos químicos bloqueiam as mensagens, são os neurotransmissores, né? Que a informação ele trafega por dentro do nervo e acontece a sinapse aí onde tá essa luz, né? A transmissão da informação de todas as informações, inclusive a dolorosa, nessa sinapse é uma transmissão química que acontece. Então, esses novos produtos inibem essa transmissão química entre os nervos, né? E o mais curioso, olha só, já se sabe que os animais também têm essa inibição descendente, e os ratos, se sabe, desde 70, e até o peixe tem isso, e descobriram em 2013, né? Como que a gente faz, então, né, para a gente conseguir essa inibição, né, descendente, sem que precise ter um leão atrás da gente? A gente deve entender como isso funciona e fortalecer, né? Alimentar essa possibilidade, porque essa inibição descendente vai ser o nosso melhor amigo, principalmente nos casos de dor crônica, tá, gente? São casos mais complexos, que não tem uma lesão, que não tem uma alteração física ou mecânica, né? Então, essa lesão antiga, que não para de doer, a inibição descendente faz com que a lesão seja menos dolorosa. Então, você teve uma lesão, o sistema nervoso teve a função de ativar a preservação da dor, né, dessa região, só que extrapolou o tempo da recuperação do tecido, ele continua. Então, a gente tem como entender como funciona para tentar estimular exatamente essa inibição descendente, para diminuir a hipersensibilidade, né, desses nervos. Essa recuperação descendente essa inibição descendente é a parte boa da história, mas a gente tem também, né, o bom rapaz, como está dizendo aí, né? Mas a gente também tem o vilão, o cara mal, né? Que são outras substâncias que amplificam essa percepção da dor relacionada ao nervo, tá? Os produtos químicos, né, também produzidos no cérebro e na medula espinhal, aumentam essa percepção de dor. Eles entram na mesma região, na fenda sináptica, né, que passam a mensagem de uma dor maior do que realmente deveria ser. Esse processo é ativado muitas vezes por mudança e mudam fisicamente, tornando-se mais sensíveis ao longo do tempo. Então, é uma alteração bioquímica que acontece, que a percepção da dor vai ser muito amplificada, né? E o nome disso, a outra é a inibição descendente, essa é a facilitação descendente, ou seja, uma facilitação, um aumento dessa percepção, tá? A facilitação descendente, muitas vezes, uma pequena lesão que não faz sentido algum, ter uma dor extrema em relação ao tamanho da lesão, né?
E ela pode continuar mesmo que o machucado, né, a região lesionada, já tenha sarado. A facilitação descendente, né, os nervos ficam hipersensíveis sem qualquer prejuízo. E existem questões genéticas também sobre isso, né? Uma brincadeirinha aí que a gente sempre faz, né? Que a maioria dos homens tem como se fosse uma facilitação descendente, porque quem suporta muito mais a dor é a mulher, né? Então, se a dor que a mulher suporta, o homem não chega perto, não. Né? Aumentando o risco de desenvolver dor persistente após uma lesão cirúrgica ou doença. Então, essa facilitação descendente vai aumentar essa percepção da dor e podendo deixar ela persistente. Como, por exemplo, né? Aqui está falando de artrite, mas uma artrose, um desgaste natural que acontece na nossa coluna, nas nossas articulações, provocar uma dor que não é compatível com o que realmente está acontecendo, de uma maneira excessiva, né, em relação à dor, né? Então, além das questões genéticas, existem outros fatores, né, que pode aumentar a atividade desse sistema. A expectativa da dor é um fator, veja bem, então aí a gente já entra nessa percepção emocional, que a percepção e a informação que você pode dar para o seu paciente pode ajudar exatamente nisso, tá? Então, no estudo, né, eles passaram um creme na mão dos voluntários, né? E para um grupo, eles falaram que era um creme feito de pimenta e que ia ser bem doloroso, né? Ia ser bem doloroso a sensação do creme. E era um creme hidratante comum, né? Um creme sem nenhum. Mas a informação foi essa. E o que aconteceu foi o seguinte, que apenas as pessoas que foram informadas que o creme seria dolorido, realmente, né, isso causou essa expectativa de dor e foi suficiente para ativar a facilitação descendente. Então, a informação de que ia ser dolorido, a sensação do creme, porque tinha pimenta, foi suficiente para realmente acender essa facilitação descendente, que foi possível ser observada até na ressonância magnética, né? Então, você vê uma perspectiva, uma expectativa de maior dor, mudou o funcionamento do sistema que percebe a dor. Olha só como uma informação clara, uma orientação ótima para o nosso paciente pode melhorar a vida dele. Tá certo? Então, num ponto prático, reduzir a facilitação descendente é uma parte importante no tratamento da dor. Que vocês estão vendo como que é informar e mudar essa expectativa. Imagina você sentado, né, assistindo televisão, sendo abraçado por uma pessoa querida, uma pessoa próxima sua. Isso vai gerar o que em você? Sensações boas, sensações ótimas, né? No caso normal, não vai gerar dor, né? É super agradável, relaxante. Mas, e se fosse uma condição com o mesmo toque num outro cenário? Você sozinho assistindo um filme de terror numa sala escura, né? E, de repente, né, alguém toca no seu ombro com a mesma intensidade daquela pessoa conhecida, agradável que está ao seu lado, te gerando boas sensações. Qual vai ser a sua reação, né? Provavelmente pular e gritar, você vai levar um susto. E o toque é o mesmo. Veja bem, a gente não está falando do sistema de dor, mas a gente está contextualizando um mesmo toque que vai gerar uma sensação diferente dessa, tá certo? Então, o mesmo toque em ambientes diferentes vai gerar uma sensação diferente para você, tá?
Isso tudo, gente, para a gente colocar em contexto de que os estímulos que vêm de fora, né, para a gente, ele passa por uma interpretação. E o nosso tema aqui seria a dor mesmo, né? Então, o cérebro, ele, nesse processamento, ele consegue, ele decide se é bom ou ruim, dependendo da situação que a gente está. Outro exemplo dessa percepção externa, né, são as cócegas, né? Então, muitas vezes você tem, alguém toca na sua axila, no seu pescoço, no seu joelho, e você tem muitas cócegas. Mas quando você mesmo se toca, não tem, né? Uma dica que a gente sempre dá aí já para os colegas, né? Muitas vezes a gente tem que fazer uma abordagem manual na região de abdômen, perto de crista ilíaca, para mexer na musculatura, e a pessoa não suporta a cócega. O que você faz imediatamente, isso passa. A pessoa coloca a mão onde você precisa fazer a abordagem e a sua mão vai por cima da mão dela e você consegue fazer o que você quiser sem ela sentir cócega, né? É uma interpretação também, é uma informação da periferia para o central e interpretada de uma maneira diferente. Agora, se um estranho, né, for pegar no seu pescoço, e você normalmente sente dor, você vai sentir dor, você não vai nem pensar na dor, você vai ter uma reação de proteção em relação àquela ameaça, né? E como isso se relaciona com a dor, né? A gente tem um experimento, né, a ser explorado para falar sobre isso, né? Então, no estudo de 2013, no esfígmo, né, aquele aparelho de medir a pressão arterial, pegaram 2 grupos de pessoas, né, de participantes, né, e os dois eles foram pressionados com a mesma pressão, tantos milímetros de mercúrio lá, né? E a informação para os 2 grupos foi distinta, né? Então, no primeiro, estamos testando a sua tolerância à dor. Mantenha a abraçadeira o tempo que for possível. Então, num grupo ele foi informado, eu quero saber quanto tempo você aguenta essa pressão. E no outro grupo, eles deram uma informação de que era um aparelho que ia aumentar o seu músculo, ia deixar você mais forte com aquela pressão do esfígmo, né? É mentira, mas foi a informação que foi passada, né? E eles viram uma coisa incrível a partir dessas informações distintas, né? O grupo que foi dito que ia aumentar o músculo aguentou 50% a mais do tempo do que o que simplesmente estava tolerando a dor. Então, você vê como o cérebro processa a informação, interpreta e responde à informação analisando a dor dessa maneira, tá? Então, eles observaram, inclusive, né, o poderoso produto químico que alivia a dor através de uma simples informação. E esse é o ponto máximo que a gente tem nessa nossa aula, seja você paciente, seja você profissional da área da saúde, colega fisioterapeuta, quiropraxista, que essa informação, uma informação adequada, a gente vai trazer um benefício muito maior para o nosso paciente, né? Tirando os nocebos, ou seja, as informações incorretas, e fortalecendo informações positivas, corretas, tá certo? E como isso aconteceu, né, a explicação verbal mudou o significado dos sinais nervosos, né? Então, o que achou que ia ficar mais forte falou, isso aqui não é nada, por benefício que eu vou ter, isso não é nada, né? E isso faz com a secreção de substâncias químicas que diminuem a mensagem da dor simplesmente com uma informação, né? E aí, no caso, se está tudo bem e eu estou tranquilo, eu vou desligar esses sinais nervosos que só vou me beneficiar com isso, né? E o oposto também acontece, né? Então, os sinais com uma ameaça grave, né? Isso pode acontecer de uma maneira invertida. Assim, o cérebro pode produzir questões químicas para amplificar o impulso nervoso, né? Isso é sério, precisamos de uma informação extra. Ativa a facilitação descendente, ou seja, trazendo para a clínica. Se você fala para o seu paciente
que o problema é grave, ou se ele acredita que um problema é grave, isso vai aumentar a facilitação desse ambiente, ou seja, vai aumentar a percepção de dor. Então, você tem que, sim, passar uma informação adequada para o seu paciente, para que a resposta ao tratamento das ferramentas mecânicas ou físicas que você tem, como a terapia manual e os exercícios, tenham um resultado melhor. E a maioria das vezes, quando você começa a ter dor, você não sabe o que está causando. Isso a gente já falou aqui na palestra, né? na nossa aula. Você pode ter uma dor por causa de uma aranha nas suas costas, né? E muitas vezes a percepção do paciente, como a gente já falou, assim, ele vai buscando as causas possíveis e tentando uma explicação racional para aquilo, né? E aí, bom, aqui é a parte importante para você, colega. O paciente vai procurar um profissional da área da saúde, né? E quanto mais informações sobre o problema, a compreensão do problema, isso muda a reação do seu organismo em relação à dor. Por exemplo, essa afirmação que a gente já ouviu várias vezes nossos pacientes falando: uau, é osso no osso, o osso está grudado no osso. Você não tem você tem uma espinha de uma pessoa de 99 anos. Isso é um desastre para essa informação, para qualquer paciente. Digo mais, mesmo que ele tenha essa condição de osso no osso, do que adianta você falar isso para o seu paciente? A partir do momento que a gente está considerando que você é um profissional, que você queira a melhora do paciente, né? Isso pode ser um gatilho mental, né? Um gatilho mental que você vai forçar a aderência do seu paciente, você vai forçar um programa de tratamento longo para o paciente. Muita gente usa isso, tá? Muita gente usa isso. Tá? E aí eu vou falar para você quem que usa isso, né? A gente vai ter que se posicionar, né? Eu já no começo da aula já falei para vocês, mas você vê muitos profissionais da quiropraxia que não são fisioterapeutas, geralmente são os graduados, que a partir de um exame de imagem, eles definem o grau de artrose, de degeneração, e determinam que vão ser 20 ou 30 sessões, né? Isso é nocebo. Isso é prejudicial ao paciente, tá certo? Então, você não deve valorizar um achado de exame de imagem para você depreciar o estado do paciente, tá? Guarda para você, você não tem que comunicar isso, né? Eu evito, já falando agora com os colegas profissionais, eu nunca falo de hérnia de disco, protusão discal, extrusão discal. Eu falo de um machucado num tecido. Olha como você ameniza essa intensidade dessa informação, porque muitas vezes a informação que o paciente tem, a hérnia de disco é só cirúrgico, né? Você não precisa ficar batendo nessa informação, né? Tem o bico de papagaio, todo mundo vai ter, né? E aí, em vários momentos eu falo para o paciente, olha, eu sei, você já leu o seu laudo, o profissional já falou, descreveu tudo que você tem aí, mas qual era a outra opção dessa que você tem hoje, com a sua idade? A outra opção era ter morrido, meu amigo, né? Então, a opção de você não ter um desgaste, uma degeneração, uma lesão no disco, não ter morrido, tá? Então, aí é uma brincadeira, né? Lógico. Mas para ele entender que isso é natural, isso vai acontecer com todo mundo. Então, todos os nomes que vêm na cabeça do seu paciente por causa do exame ou que alguém falou, aí a gente vai ter. A tua dor é por causa da escoliose, é por causa da artrose, é por causa do bico de papagaio, hérnia de disco. São infindáveis a relação de termos que a pessoa já vem impregnada com essa informação. E aí, você que é um profissional que tem consciência disso que a gente está falando, se você não tinha, te apresento nesse momento, né, essas informações, se você já tinha, ótimo, é importante que você tenha, você tem que minimizar
essas informações. O que eu fico muito chateado, a gente tem colegas que se especializam no estudo da dor, né? E não é o meu caso, tá? Não é o meu caso. Mas eu realmente admiro muito o trabalho dessas pessoas, porque, querendo ou não, a gente, tendo a consciência, a gente tem que desfazer o trabalho de maus outros profissionais, né? Muitas vezes a gente tem que fazer, é um trabalho super difícil, que não é fácil, que às vezes você precisa de muito tempo para esclarecer e muitas vezes você não vai conseguir, mas você não pode desistir. Você tem que informar, orientar, é obrigação sua, a partir do momento que você tem essa informação, de que os exames de imagem, partindo do princípio que foi constatado que não existe uma coisa grave, uma bandeira vermelha, nada disso, a partir do momento que você constatou, você tem por obrigação tirar essa percepção de coisa ruim, de coisa grave da cabeça do seu paciente. Eu sei que é muito difícil, não é fácil fazer isso, não. Mas quem disse que ia ser fácil, né? Ninguém falou que ia ser fácil, não. É assim mesmo, nosso trabalho é esse, tá? Então, essas informações que o paciente está, dentro da nossa tríade de trabalho, de terapia manual, exercício e educação, o ponto fundamental é você amenizar essas informações, né? Amenizar, atenuar. Eu acho muito, mas muito difícil a gente remover essa informação do paciente, tá? Qual a estratégia que eu uso e aconselho você, colega, que trabalha principalmente com a quiropraxia, para você substituir essa informação, tá? Usando um modelo, lembrando que o modelo é simplesmente um modelo de raciocínio clínico, de avaliação e de tratamento. O modelo que eu uso da quiropraxia é o modelo da subluxação vertebral. É um modelo que está... O que a gente tem de validação nele? Na Organização Mundial da Saúde, na tabela de doenças, né? O CBO, ele está registrado no código M99.1. Então, você vai lá, existe uma classificação para o complexo de subluxação vertebral. Então, existe uma validação em cima disso. A partir do momento que eu pego esse modelo e uso, e eu realmente acredito nesse modelo, tá? Então, eu não estou falando de um modelo simplesmente para convencer o paciente. Eu acredito no modelo que o principal problema dessa subluxação é um problema cinesiopatológico, ou seja, uma falta de movimento. A partir do momento que eu tenho a capacidade de identificar essa falta de movimento, corrigir essa falta de movimento, isso vai harmonizar as outras regiões dessa coluna, ou seja, você tinha uma região sem movimento, que é a subluxação. As outras que têm movimento excesso, que pode estressar um tecido, pode lesionar um tecido pelo excesso de movimento, né? Eu pego esse modelo e falo assim, olha só, meu paciente, eu sei que você tem tudo isso dentro desse exame. Você já sabe, todo mundo já contou para você, mas eu tenho uma novidade, eu preciso contar uma coisa para você, que talvez os outros profissionais que te atenderam, que te orientaram, não saibam. Eu trabalho com quiropraxia. A quiropraxia trata um problema chamado subluxação vertebral, que inclusive não aparece nos exames de imagem. Não aparece nos exames de imagem. Mas eu estou treinado para identificar esses problemas, fazer a correção deles. Qual é a característica desse problema? Ele simplesmente não tem um movimento pleno. Tenho duas vértebras aqui. Se ela gira para um lado e não gira para o outro, isso para mim já é uma subluxação vertebral. Quem que tem a subluxação vertebral? Todo mundo. Não existe nenhuma pessoa que não tenha, ou raríssimas pessoas, ninguém é mentira, né? Mas raríssimas pessoas vão ter essas regiões sem essa mobilidade ótima, tá?
Então, todo mundo tem. Quem que precisa tratar? Quem tem dor ou desconforto. A minha capacidade como quiropraxista é identificar essas subluxações com ou sem dor. Então, se você tem dor ou desconforto, eu, como quiropraxista, sou capaz de identificar essas regiões, fazer a correção, fazer com que seu organismo funcione de uma maneira ótima, né? Criando uma situação favorável, inclusive, para a cicatrização de tecidos ou de lesões nessa região. E se você quiser se prevenir disso, também você pode visitar um quiropraxista, porque não precisa estar doendo para que eu possa identificar essa alteração de movimento, ou seja, essa subluxação. Esse é um modelo, esse talvez seja o coração da informação para vocês que vieram pensando em quiropraxia, falando de dor em relação à comunicação do seu paciente. Eu uso esse modelo, é um modelo que me deixa muito feliz, porque você tranquiliza o paciente, ou seja, o paciente tem artrose, tem hérnia de disco, tem bico de papagaio, tem toda aquela relação de coisas que o paciente vem contando para você, né? Ele já vem te informando. E aí você pega ele no pulo e conta para ele, olha, existe a possibilidade de que mesmo com todas essas patologias, essas doenças, se a gente fizer essa sua coluna funcionar de uma maneira melhor, você não ter dor ou ter muito menos dor. Olha que peso das costas você tira desse seu paciente, tá? Então, é um modelo, eu exploro o tempo todo, eu trabalho basicamente em cima desse modelo. Você que é quiropraxista, você que já foi meu aluno, eu já falei isso diversas vezes e estou aqui para reforçar, né? Para reforçar isso. E é esse o modelo que eu uso, pensando no quê? Em toda essa neurofisiologia da dor, esse estímulo, essa informação que a gente pode contribuir para acelerar o processo de cura do paciente. Porque o que a gente quer é o quê? É o paciente bom, sem dor, o mais rápido possível. Simplesmente isso, tá? É esse o nosso objetivo, né? E aí, ó, não fala assim, seu corpo está completamente fora de alinhamento. Para com isso é o cacoete antigo da quiropraxia, meu amigo. A gente não alinha nada, não é mentira isso. Eu sei que a maioria fala isso, eu nunca falo isso, tá? Por quê? Porque se a pessoa chegar com uma escoliose, ou seja, uma coluna desalinhada, eu fizer o ajuste das subluxações, a dor vai sumir e ela vai continuar com a escoliose. Então, se eu digo para que eu alinho o paciente, eu vou ter que tirar a escoliose dele. Isso não vai acontecer, meu amigo, tá? Então, você, colega quiropraxista, eu não recomendo. Você pode usar, não há problema nenhum, né? Cada um sabe o que faz, o seu consultório, da sua clínica, dessa relação. Mas eu evito usar, eu não alinho o corpo, eu devolvo uma função ótima, tá certo? Pinçamento da coluna, também não use isso, porque não é real. O pinçamento, o que a gente vê? A gente imagina um beliscão, não é isso? Se você tivesse um beliscão no nervo, meu amigo, você não ia estar num consultório de fisioterapia, de quiropraxia. Você ia estar no pronto-socorro, tá? Então, essa história de pinçamento de nervo não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Veja bem, a pessoa vem com dor. Você não precisa falar que a bacia está rodada, está desalinhada, está pinçada. Não fale isso. Você já viu nesses slides dessa aula que isso não vai ajudar em nada o seu paciente, vai prejudicar seu paciente. Então, nosso objetivo aqui é o quê? É uma comunicação mais efetiva, mais eficiente para um melhor resultado. Então, tira. Esses são os cacoetes da quiropraxia antiga, que um dia todo mundo já acreditou nisso, né? Mas isso não ajuda em nada o nosso paciente. Por que você vai insistir em falar que está pinçado, que está desalinhado, que a pelve está rodada? Tudo isso é irrelevante, é insignificante. E que mesmo se houver um pinçamento, aí falando você, eu de profissional para profissional, né? Mesmo se tiver um desalinhamento, uma escoliose, uma pelve rodada, se você der a função adequada para ele, você não vai desrodar uma pelve, que eu nem sei o que é uma pelve rodada, na verdade, eu só ouço falar, eu nem sei o que é uma pelve rodada,
E você também não vai alinhar aquela coluna. A pessoa vai chegar com escoliose e vai sair com escoliose. Só que vai funcionar de uma maneira que não gera dor para ela. É esse o ponto crucial da nossa aula para você, colega que trabalha com quiropraxia. Não vai alinhar, mas não é por isso que a gente não vai ter resultado. Então, evite, tire esses cacoetes antigos da quiropraxia da sua linguagem, da sua comunicação, tá? Isso vai facilitar muito o resultado, né? Eu tive essa dor uma vez e foi uma hérnia de disco. Muitas vezes o paciente vem com o diagnóstico da doutora vizinha. Eu já falei isso, eu falo isso nos cursos, né? Qual o diagnóstico da doutora vizinha? Uma vizinha conversando com a outra, falando assim, meu marido está com uma dor na lombar que desce pela perna. A outra fala assim, eu já sei o que ele tem, é hérnia de disco, o meu também teve isso. Aí pronto, o paciente chega para você dizendo que tem hérnia de disco. Quem fez o diagnóstico? A doutora vizinha, né? Então você tem que orientar o paciente que não necessariamente a lesão apresentada ou o sintoma pode ser de uma lesão real, né? E aí a gente tem as situações para aí principalmente, bom, você profissional já deve saber isso, mas para os pacientes que estão ouvindo isso, às vezes a gente tem uma pessoa que tem um exame de ressonância horrível. Você olha para aquilo, você fala assim, nossa, está muito ruim. Mas tem dor, tem pouca dor ou nenhuma dor. Ou às vezes a ressonância é de uma região que está muito ruim e a dor dela é em outra. Ou seja, não tem relação nenhuma com o exame de imagem e a dor da pessoa. E ao contrário, às vezes você vê aquela pessoa com um exame perfeito, que não tem nada e ninguém trata essa dor, né? Aí a gente tem que entender o processo todo que aconteceu isso para entender uma sensibilização central, né? Então, o exame de imagem para você profissional da terapia manual, da quiropraxia, ele é importante para você saber uma contraindicação, não para uma indicação, né? Do que fazer ou não. Aí seu cérebro sempre lembra, né, o que passou, causou o problema. O cérebro pode armazenar essas informações para sempre, tá? E você pode ativar e estimular a facilitação descendente com informações erráticas. Evita isso, ameniza isso. Com uma informação coerente e adequada, você vai estimular, sim, a inibição descendente. É isso que a gente tem que provocar no nosso paciente, com uma informação atenuante, uma informação adequada, né? Não dizendo que tua coluna é de 80, de 90 anos. Para que vai falar isso? Para que vai falar que tem bico de papagaio? Para que vai ficar falando o tempo todo hérnia de disco, hérnia de disco, hérnia de disco? Não precisa falar disso. Precisa devolver a função para que ele não tenha dor, que ele melhore. É isso, ponto. Tá? E aí a sensação, muitas vezes, né, que a minha coluna é frágil e ela pode ser danificada. A sensação do paciente é essa. E não é a realidade essa, né? Ela não é a realidade. Com ou sem dor, a coluna não é frágil, ela não é simples de quebrar, né? Tirando as questões de uma osteoporose avançada, essas coisas assim. Mas ela não provoca dor, tá certo? E a compreensão do problema pode afetá-lo de maneiras de diferentes maneiras. Olha só. Então, as decisões que ela vai tomar. Então, eu estou com muita dor, estou instável, não quero sair e tudo mais, tá? Então, você vê a questão da interpretação dessa dor atrapalhando a vida social dessa pessoa, né? E a qualidade de vida dela, né? Eu tenho 35 anos e uma coluna de 99 anos. E muitas vezes a pessoa fala, eu pratiquei muito esporte, acho que foi isso, né? Em cidade de interior, a pessoa que viveu no interior, muitas vezes, eu trabalhei muito tempo na roça, né? Mal sabem eles que o tempo da roça provavelmente estava muito mais saudável do que a pessoa que trabalha 8, 10 horas no computador hoje, né? Então, a chance dele estar mais saudável na roça é muito maior do que hoje sentado inerte em frente a um tela de computador, né? Colocar a coluna no lugar, pelo amor de Deus.
Se você trabalha com quiropraxia, eu sei que o paciente fala isso, mas não use isso. Vou colocar a coluna no lugar. Para com isso, meu amigo. A coluna sempre está no lugar. Meu professor, Matheus de Souza, ele dizia o seguinte, que osso fora do lugar tem duas situações. Ou na cadeira de roda ou no cemitério. E veja bem, ele é antigo, ele se formou na década de 60, de 64. E ele já tinha essa informação. Então, cuidado com essa informação. Não existe osso fora do lugar. E você que é profissional da saúde usando essa mensagem, essa informação, você vai cair em descrédito com os colegas de outras profissões da área da saúde. Como que a coluna está fora do lugar? Esse é a coisa mais desastrosa que você pode falar. Eu sei que o paciente fala, não tem problema, tá? Você deve orientá-lo que a coluna não está fora do lugar, mas você jamais pode repetir essa frase, viu? E aí vem a pesquisa no Google, né? Quanto mais informações a pessoa tiver, vai influenciar mais. Se for informações positivas, ótimo. Se for negativas, vai ser ruim para ela mesmo, né? E quando você aprende que a sua dor, né, representa uma ameaça séria para o corpo. Muitas vezes é essa a percepção que o paciente tem. A gente tem que, a partir do momento que você identificou que isso não é o caso dela, a gente tem que tirar essa percepção, né? E aí, quando ela tem essa impressão de que é uma ameaça para o corpo, o cérebro vai processar, né, com a facilitação descendente, aumentando a percepção de dor dele. E o que realmente faz a sua dor piorar, né? No entanto, quando você aprende que a causa da sua dor não é algo muito perigoso, que é o que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Os resultados mostram aqui alterações normais. Olha só um discurso, né? Os resultados mostram alterações normais relacionadas à idade. Esta está um pouco irritada e sensível, mas com o tempo e movimentos suaves, os sintomas devem começar a se acalmar. Essa é uma orientação adequada. É isso. Alguma coisa diz dentro do seu modelo, da forma que você trabalha, é essa informação. Jamais fazer o oposto disso, né? Isso se você quiser o bem do seu paciente, tá? Agora, se você quiser provocar terror, o paciente aderir em pacotes longos e infindáveis, é outra história. Aí, na verdade, não era nem para citar aqui, tá? Porque a nossa informação aqui é para trazer uma informação adequada para a melhora do paciente, independente do número de sessões. Na verdade, quanto menos sessões, melhor. É isso que eu acredito, é isso que eu ensino. Espero que, se você conhecendo isso, você entenda essa possibilidade, né? E o cérebro, ele ativa, né, a inibição descendente e lança produtos químicos de alívio do natural com a informação adequada, né? Em 2004, né, olha só que interessante, uma mulher de 36 anos de idade tinha dor nas costas por mais de 4 anos. Sua dor começou depois de uma queda no trabalho. Então, ela foi fazer uma ressonância, né? Ela foi instruída a fazer alguns exercícios no aparelho de ressonância magnética. Enquanto os cientistas eles gravavam qual era o efeito no cérebro dos exercícios. Então, veja bem, uma pessoa de 36 anos que caiu e tinha dor. Ela estava fazendo exercício e sendo monitorada, né? Aí, depois disso, os cientistas tiraram a mulher dessa condição e por 2 horas explicaram o quê? Isso que eu estou fazendo aqui, né? Deram uma palestra parecida com essa aqui, para ela entender que a dor não é uma ameaça, a dor é um aviso, não existia nada de grave e tudo poderia ser muito... o prognóstico era ótimo no caso dela, né? Então, a informação, a sua dor é o resultado de uma hipersensibilidade do nervo, né, desencadeada pela queda. Sua coluna não é frágil, né? E quem acha que coluna é frágil, a recomendação que eu sempre dou, assiste uma luta de UFC. Tá certo que lá só tem Fórmula 1, né? Carro de corrida. Eu sou uma Kombi aqui. Mas mesmo assim, você veja
Veja a capacidade de suportar impacto, estrangulamento daquele organismo, tá? Então, sua coluna não é frágil ou está em perigo. E você deve se sentir confiante e seguro se movendo. Essa informação você tem que passar para o seu paciente, tá? Se você quer o bem do seu paciente, você tem que passar essa informação, sim. E quando a mulher voltou a ressonância, depois da palestra sobre dor, a mulher voltou à atividade física sendo monitorada pela ressonância magnética, né? E a parte da atividade do nervo relacionado à dor do seu cérebro desapareceu. Então, veja bem, a informação é uma ferramenta excepcional para você conduzir os casos do seu paciente. Tá certo? Está provado cientificamente toda essa informação. Isso é muito importante. Você, profissional da saúde, saiba. Você, paciente, entenda isso, né? E muitos outros estudos também têm demonstrado mudança na sua compreensão de sua dor. Pode ter efeitos positivos por até 3 meses. Olha só a influência disso, tá? Então, como é para você pensa, como é que você pensa sobre a dor, né? Então, você, tanto profissional da área da saúde, como paciente, né? Você acha que a sua dor é simplesmente a partir do corpo, que é frágil e irreparavelmente danificado, né? Você acredita que a quantidade de dor que você tem é igual ao tanto de dano tecidual e inflamação dentro de você? Você acha que enquanto sua ressonância magnética, o raio-x, mostram danos teciduais, sua dor não vai embora? Como você conseguiu entender sua dor, né? Você acha que o movimento, o exercício é perigoso para o seu corpo? Por quê e por que não? Tá? Que informação ajudaria você a começar a pensar sobre a dor em termos de sensibilidade nervosa? Inibição descendente, facilitação descendente. São essas informações, tá? E jamais a gente vai usar, né? A partir do momento que a gente tem uma informação, que a nossa mente se abre para uma informação mais adequada, a gente não vai ficar com coisas arcaicas, né? Então, eu espero que a gente vai abrir um pouquinho para conversar, se tiver alguém interessado, mas a gente precisa se atualizar, a gente não pode usar informações erráticas, tá certo? Só um minuto. Então, pessoal, aí a gente andou por toda a explanação dos slides, dando a informação para você em relação de como interpretar, comunicar e falar sobre a dor, né? É basicamente isso que a gente tinha que falar hoje para vocês sobre a dor. E assim, se alguém quiser perguntar alguma coisa, nem tudo eu sei, mas a gente pode talvez falar alguma coisa com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode conversar. Senão a gente vai finalizando. Tem um recado final, principalmente para os ex-alunos, tá? Eu não falei no começo, mas a gente tem uma proposta especial aí em relação aos alunos, uma oportunidade sem custo nenhum mesmo. É mais um complemento da formação que vocês já tiveram, né? Se alguém tiver alguma dúvida, tranquilo? Então, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa aqui. Então, é o seguinte, pessoal. O pessoal que já fez o curso comigo, a gente vai fazer um teste aí.
tá? São 3 pessoas, e somente 3 pessoas, aí eu preciso que você me mande um direct no @quirofísio. A gente vai estar combinando com 3 ex-alunos um atendimento supervisionado online. O que é isso? A gente tem toda a estrutura que a gente já ensinou para vocês em relação aos procedimentos do atendimento do aluno. Se você tem interesse em uma supervisão, isso vai ser somente eu, você, seu paciente, e você precisa de uma terceira pessoa nesse atendimento, porque você vai estar com o seu paciente, você vai estar atendendo e alguém vai estar filmando. E no caso, eu vou estar aqui do lado de cá do atendimento, orientando e corrigindo algumas diretrizes. Então, se você tem interesse dessa supervisão totalmente gratuita, mas são só 3 pessoas, tá? São 3 pessoas. Eu preciso que você me mande um direct no perfil do @quirofísio, onde a gente vai ter a oportunidade de você revisar todos os protocolos de atendimento. Eu vou analisar se tua avaliação está correta. Precisa ser um atendimento de um paciente não totalmente estranho, porque ele vai ter que se dispor a ser filmado, né? Ele vai ter que se dispor a ser filmado. E uma terceira pessoa para te ajudar nessa filmagem, onde eu, com certeza, eu vou conseguir orientar para vocês, dentro das diretrizes do curso de quiropraxia que a gente já passou para você, você resgatar os processos para a gente otimizar a tua prática clínica, tá? Eu sei que dá sim, mesmo pela filmagem, eu identificar se a tua avaliação, mesmo na palpação de movimento, está correta ou não. A gente vai identificar se houver algum risco para o ajuste, e eu vou estar junto com você, como se você estivesse aqui no meu consultório, onde a gente vai estar atendendo junto o seu paciente. Então, de novo, se você que já fez o curso comigo, né, o curso presencial comigo, você tem formação em quiropraxia, que fez o meu curso, manda uma mensagem para mim agora, tá? Que a gente vai selecionar de todo mundo que mandar as mensagens, a gente vai mandar um questionário para a gente entender mais ou menos qual é a situação sua, se você tem um equipamento adequado, se você tem um paciente que se enquadra nesse processo, porque não recomendo que você pegue um paciente novo, né, para fazer isso. Você tem que ter alguma intimidade já com esse paciente. Você vai me mandar uma mensagem e aí a gente vai entrar em contato com vocês. Eu vou mandar um questionário para a gente agendar. Então, são 3 atendimentos sobre a minha supervisão sem custo algum, né, via Zoom, tá? Então, a mensagem final da aula de hoje seria mais uma oferta para vocês, né? Eu quero contribuir para o pós-formação de vocês na quiropraxia, para que tenha um resultado melhor ainda, né? A gente corrigir algumas aparas, algumas arestas em relação à formação, que é uma formação rápida, né? Uma formação rápida, mas aqui o meu objetivo aqui é facilitar a tua vida com esse atendimento pós-curso aí, tá? Então vão ser 3 experiências, a gente vai fazer online, vai ser filmado para a gente, né? A gente vai ficar para a gente isso daí, e dentro dessas possibilidades, que vai ser como se eu tivesse com você no seu consultório te orientando em relação ao atendimento, tá bom, gente? Então, a gente vai encerrando por aqui a aula de hoje, tá? Quem ainda não me conhece, não me segue lá no Instagram, né? É o @drUlissesGama e @quirofísio, para a gente manter contato. Devem haver mais aulas muito em breve vai ter mais aulas, onde a gente vai estar falando de vários tópicos, né? Às vezes mais voltado para o profissional que trabalha com quiropraxia, às vezes um pouco mais voltado para o paciente. O objetivo aqui é que a gente crie uma convivência, né? Eu ainda não sei a frequência, o objetivo seria uma vez por semana, mas semana que vem eu vou estar em Fortaleza, já não vai ser, vou estar dando aula lá em Fortaleza,
A gente vai ter um curso começando esse mês em Taubaté, né? E o semana que vem vai ser em Fortaleza. Quem tiver interesse em saber mais sobre o curso, manda um direct também, a gente passa para vocês o contato do organizador, tá? E a gente vai manter aí com vocês com alguma frequência. Essa foi a primeira, a gente vai ter várias aulas, com certeza, e o propósito é uma aula por semana, tá? Então, muito bem, pessoal. Queria agradecer a presença de todo mundo, né? Agradecer aí a paciência de vocês, o interesse de vocês, e isso é para logo, logo ficar frequente, tá? Se eu conseguir, mas mantenha contato comigo pelo Instagram, eu vou subir essa aula no YouTube para quem não pôde pegar ela completa, mas eu ainda não sei quando é que eu vou conseguir, tá? Então, hoje é isso aí. Queria agradecer a todo mundo que esteve aí presente. Aguardo você, ex-aluno, né, que queira um atendimento supervisionado por mim, sem custo algum, para a gente fazer essa experiência. E eu queria agradecer a todos, então. Então, boa noite. Até mais. Abraço a todos. Boa noite.